Olá, internautas aqui da TV 61, estamos começando mais um programa O Direito Achado na Rua, e hoje o nosso convidado é o professor Geraldo Miranda Neto. Tudo bem, Geraldo? Tudo bem, bom dia, João. O Tudo professor jóia? Geraldo, tudo jóia, na luta aqui. O professor Geraldo, ele é graduado em Direito pela Universidade Federal de Goiás, mestre em Direito pela UNB, desenvolvendo pesquisa no âmbito de Direito Achado na Rua, e doutorando em Sociologia e Direito pela Universidade Federal Fluminense. E ele é professor na Universidade Estadual de Minas Gerais. O professor Geraldo Miranda Neto, ele é autor de um livro que é Estrangeiração de Terras, né? É o resultado da sua dissertação de mestrado pela UNB, em Direito, no qual, né, no mestrado, ele foi orientado pelo professor José Geraldo Souza Júnior, que é o coordenador do grupo de estudos O Direito Achado na Rua, no qual o Geraldo faz parte. Geraldo, vamos começar falando sobre a sua inserção no direito achado na rua. Claro. Obrigado pela apresentação, João. Durante o período de mestrado, né, eu realizei o mestrado na Universidade de Brasília entre os anos de 2015 e 2017, e eu me aproximei, né, integrei o grupo do Direito Achado na Rua, né, um grupo que historicamente ele é conhecido, né, por ter uma perspectiva crítica, né, sobre as compreensões do direito. Né? Então, é uma vertente que pontua que o direito não é somente aquilo que está emanado na lei, né? Mas são reivindicações, né, que aparecem, que existem no âmbito da sociedade, né, das reivindicações populares, digamos assim. Né? E aí, a partir dessa compreensão, né, teórica e também pela prática, né, que isso envolve formulação de pesquisas, de disciplinas, reuniões, projetos de extensão, é que eu me aproximei, né, e ingressei no grupo, né, tendo a orientação do professor José Geraldo de Souza Júnior. Né? Então, acho que, e aí nesse período, nessas contribuições, essas reuniões, a organização de disciplinas foi essencial para a gente, que foi essencial para resultar, né, nesse livro, né, que foi gestado durante o período do mestrado, né, principalmente para questionando, né, o estudo do livro, né, o livro chama Estrangeirização de Terras, né, um estudo da atuação das entidades representativas do agronegócio na disputa normativa sobre a aquisição e o arrendamento de terras por estrangeiros. O livro, então, assim, essa perspectiva de construir, de questionar práticas, né, e ações de grupos dominantes que foi essencial para originar esse trabalho, né, para entender, ter uma visão crítica desse processo. Maravilha, Geraldo. E é justamente sobre esse tema que é o nosso programa de hoje com o Geraldo Miranda Neto, estrangeirização de terras e os impactos nocivos do agronegócio à segurança alimentar. Ô, Geraldo, eu lembro que eu cobri com o Congresso Nacional durante praticamente toda a década passada, desde final de 2010 até 2009, e eu lembro que eu cobri algumas reuniões, algumas audiências para discutir essa questão da venda de terras brasileiras, né, do Brasil a estrangeiros, né, e a ocupação, naquela época eu não lembro se era mais de 20% da ocupação de terras para o estrangeiro, e curiosamente, a bancada ruralista, né, que dominava essas audiências, elas defendiam abertamente que as terras fossem vendidas para os estrangeiros, ocupadas por estrangeiros. Além disso, a gente vê que no agronegócio nós temos aí diversas multinacionais, né, ocupando tanto as terras, mas também a nossa agroindústria, enfim, e causando todos esses danos, né, que a gente já sabe, ambiental, na questão alimentar e também na questão econômica nacional.
A sua pesquisa, sua dissertação, o resultado do seu livro é nessa linha? Você podia falar, então, um pouco sobre o seu livro? É exatamente essa perspectiva que eu tentei entender, né, João? Porque eu comecei a estudar o tema, né, que teve uma efervescência em 2010, e eu fiquei com esse estranhamento, né, entendendo por que que o agronegócio, né, os ruralistas, eles estavam atuando para flexibilizar, né, essa temática envolvendo a aquisição de terras por estrangeiro. Então, eu tive esse incômodo, e aí eu tentei trabalhar isso no livro, né, e aí olhando principalmente dois aspectos, né, que foi o objeto empírico, as atuações em ações judiciais que envolviam o tema, né, Sociedade Rural Brasileira atuando, e também os relatórios, os documentos no âmbito da Subestra, que era uma comissão que foi gestada para entender isso, para discutir sobre essa aquisição de terras por estrangeiros. E aí eu quis entender por que, como, né, e quais eram as práticas que isso reverbera. Né? E alguns achados é que essas representações do agronegócio, elas não são uma nacionalidade, digamos assim. O objetivo delas é defender o agronegócio onde quer que ele esteja e onde quer que ele se familiarize, sendo nacional ou internacional. Né? Então, não tem o objetivo central é sempre a promoção do próprio agronegócio. Né? Não existe um projeto de construção, né? Um, um capitalismo autônomo. Não é isso, é o agronegócio onde quer que ele esteja. E para além disso que a gente percebeu, né, no trabalho, é que o capital financeiro, né, o capital financeiro, ele dominava bastante também, né, esse aspecto, né, porque isso demonstra algumas ideias e algumas questões, né, a como a financiarização, o crédito rural, né, tudo isso é uma questão que é entranhada, né? Então o agronegócio ele é muito pautado, digamos assim, ele é muito refém desse capital financeiro, né? Então a atuação deles baseava nisso, né? Que instituições financeiras não poderiam mais ter a terra como uma garantia, né? Com essas limitações. Então são dois aspectos que chamam a atenção, né? Nessa análise, né? E essa perspectiva, essa atuação muito forte dentro do poder institucional. Exato. Geraldo, você estava falando aí, eu estou me lembrando de alguns aspectos aí relacionados à questão do agronegócio. Nós vamos entrar na questão da segurança alimentar, que acho que você avança um pouco por aí também, né? Mas eu queria só fazer um registro, que aproveitar a sua entrevista para fazer esse registro, né? Esta semana, uma das cachoeiras mais lindas do Brasil e mais de Mato Grosso e do Brasil, ela secou, que é o Véu de Noiva, no Parque Nacional de Chapada Nossa, de Guimarães. Ela secou. E ela secou por quê? A questão da seca mesmo, que esse período do ano, mas nunca houve ela secar dessa forma, mas o avanço do agronegócio até os limites do Parque Nacional de Chapada de Guimarães, ele é assustador. Ele é assustador, destruindo várias nascentes que formam o rio dessa cachoeira, e ele secou. Então, eu estou citando esse exemplo porque eu conheço muito Mato Grosso, morei lá há muitos anos, e a gente percebe que isso está acontecendo também com o Rio Paraguai. O Rio Paraguai, que é a espinha dorsal do Pantanal, totalmente secando, porque tem um impacto em suas nascentes, são cinco grandes nascentes, na região de Diamantino e do próprio Alto Paraguai, que é um dos municípios que provoca isso. Né? Então, assim, o avanço desse agronegócio, destruindo as vegetações, né? Contribuindo para que das mudanças climáticas e destruindo devastadoramente a natureza, é um dos indicadores de que não tem interesse nacional mesmo. Né? O interesse é o lucro, o interesse é a relação com o próprio capital estrangeiro, que influencia, que manda, que determina. Né? exato, João. Eu acho que o agronegócio é importante a gente entender ele como um projeto político, né? Acima de tudo, né? Ele é um projeto político para além de ser um modo de produção, né? Um projeto político que atua, que disputa as bases institucionais e que tem práticas de atuação e divisões do modo da terra.
O discurso, né, de modo geral, apresenta o agronegócio como a única capacidade, né? Se antes o problema era o latifúndio improdutivo, hoje já é a superprodução, né, desenfreada, que vai abrindo fronteiras e espaços antes ocupados por outros grupos, né, que não têm uma visão do agronegócio, né, como camponeses, indígenas, quilombolas, que são subjugados a essa lógica, acabam sendo subjugados a essa lógica do agronegócio, porque ele avança, né, esse avanço de fronteiras de produção. Né? E nós aqui, né, eu sou de Goiás, nós temos aqui um espaço, né, do Centro-Oeste, como esse avanço, né, que surge, que começou e se desenvolveu principalmente a partir da década de 70 e 80, e hoje a gente vê, né, essas regiões, elas com um avanço extremamente prejudicial e vinculado ao agronegócio, enquanto um projeto político que se apresenta como a única solução possível para resolver os problemas do campo. E a gente sabe que não é bem isso que acontece, né? E aí a gente tem um modo de atuação e de agir que causa problemas sociais e ambientais, né? O exemplo que você apresenta, né, é visível esse secamento da cachoeira, né? A gente vê, né, inúmeras outras questões, né, como o secamento de inúmeros rios, as queimadas que tomam conta desse período, grandes áreas que são desmatadas para a produção de produtos agropecuários, né? Desrespeito às leis ambientais, né? Conflitos com outros grupos não vinculados, o uso demasiado de agrotóxicos, né? Sementes modificadas, né? Maquinário, precarização do mundo do trabalho. Então, são inúmeros problemas que aparecem com a chegada desse agronegócio, né? E a nossa região, né, o Centro-Oeste, ela é emblemática em relação a isso, né? Por essa hegemonia, por essa preponderância visceral do agronegócio, né? E que ele vai se ampliando e abrindo outras fronteiras. A gente vê a situação da Amazônia, né, que já tem essa chegada e ultrapassa inclusive as fronteiras nacionais, que é importante a gente pontuar. Que o livro eu trago mais os efeitos no Brasil, mas já existem várias pesquisas que o agronegócio feito no Brasil já está avançando, por exemplo, sobre terras paraguaias, em Moçambique. Então, nesse esgotamento, né, de produção, que é uma questão que não se sustenta, que tem problemas ambientais, ele vai abrindo sempre novas fronteiras e deixando para trás velhos problemas, né? Essa chegada dele não representa a melhoria na qualidade de vida. E a questão central para a gente entender essa questão da insegurança alimentar é que essa produção demasiada do agronegócio, ela não é pautada por alimentos em si, ela é pautada por produtos agropecuários e que são transformados em commodity, né, em mercadoria. E essa produção geralmente é restrita a poucas commodities, né? É a soja, a cana, né, o milho. Então existe uma limitação nessa quantidade de produção de commodities, né? Então o agronegócio ele não representa necessariamente uma diversificação do uso de produtos alimentares, de alimentos. Muito pelo contrário, ela é restrita a poucos produtos e a poucos materiais, né? E isso gera a situação da insegurança alimentar, né? Que são pequenos agricultores, né? Que acabam produzindo produtos que fazem parte, né? Da do nosso alimento cotidiano, né? Como arroz, feijão e por aí vai, né? Então acho que a gente tem esse problema, né? Que o agronegócio, apesar de ser conhecido pela grande produção, né? Produção em largas quantidades, né? Para exportação, ele acaba não produzindo alimentos voltados para a mesa do brasileiro e da brasileira. Você tocou em três pontos aqui, eu queria aprofundar um pouco mais. Primeiro a questão da narrativa, né? De dizer que o agronegócio gera riqueza, gera desenvolvimento, enfim, ele gera lucro para um grupo, né? Que eu acho que essa é a questão. A outra é a ameaça que o agronegócio faz a quem realmente produz o alimento, né? E não só quem produz o alimento, mas também você cria o problema social com a perseguição, inclusive com a eliminação física de poceiros, né, de quilombolas, e agora a ameaça constante, mas agora com muito mais
com mais crueldade, né, ameaça contra os povos indígenas. A questão aí do marco temporal está demonstrando muito isso. Queria que você analisasse isso também. E aí, no meio disso tudo, existe a tal chamada Lei Candina. Não sei se você chegou a esmiuçar um pouco isso nas suas pesquisas, mas que está linkado com a questão que eu coloquei anteriormente, é que, vou pegar o exemplo de Mato Grosso novamente, né? Você tem 141 municípios em Mato Grosso e você só tem entre 10 e 12 municípios que tenham, de fato, um certo desenvolvimento, né? O resto é miséria, miséria no campo, né? E cada vez mais ameaçada pelo agronegócio, que, de fato, não leva à riqueza. Queria que você abordasse esses 3 pontos aí. Ótimo, João. O primeiro ponto é uma questão que a gente vê a todo momento, que o agronegócio, enquanto um projeto político, ele utiliza a todo momento recursos, né, para fazer uma divulgação do seu projeto, né? Então, a todo momento, a gente liga a televisão, tem Agroetec, Agroepop, Agro é tudo. A gente vê, a partir de todo momento, esse discurso, essa narrativa de que o agronegócio é responsável pelo superávit da balança, que o agro não para. Então, esse discurso, a todo momento, ele aparece, né, como um discurso de fazer com que as pessoas elas acreditem nesse discurso, né, de fazer com que o agronegócio saia como o mocinho da história, digamos assim, né? E tem sempre essa narrativa que demonstra que a impossibilidade de outras questões e de outras pautas, né, como o respeito ao direito territorial de povos indígenas e quilombolas, a reforma agrária. Então, sempre vai contra, porque o agronegócio ele se apresenta como a única medida existente nesse campo material, como a única medida, como o único projeto que o campo deve ter para solucionar os problemas, né? Então, e aí eu chego a abordar isso no livro, né, que o agronegócio ele se apresenta enquanto o responsável, o salvador da economia, mesmo que para isso ele tenha que vender e alugar terras no Brasil. Então, ele não tem essa preocupação e essa limitação, né? Então, a gente tem esse problema, né, que no discurso que ele aparece, e ele aparece com certa frequência, nesse campo material, de que o agronegócio é a única medida, a única possibilidade existente para para atuar e para agir, né? Então, esse é o primeiro ponto que eu acho que é importante a gente chamar a atenção e atuar e refletir sobre esses mecanismos. No segundo aspecto, né, que você traz, sobre as comunidades, sobre grupos que pensam diferente, a gente vê esse discurso, né, de violência e de autoritarismo, de escala autoritária, para quem pensa de modo diferente do agronegócio, né? Então, a gente tem a ideia da reforma agrária com acampamentos, né, que sofrem violência desse projeto, povos indígenas, como você muito bem pontuou, o marco temporal, né? Isso significa que o marco temporal é uma ideia para ter mais terras voltadas para o agronegócio. As comunidades quilombolas. Então, são grupos, espaços que a gente perpassa essa ideia como um problema muito grande, né? Como essa narrativa do agronegócio, ela é muito complicada, ela é muito forte, e ela impacta, inclusive, sobre a vida desses grupos que existem, que demonstram outras formas de viver e de pautar no campo, geralmente, e de modo muito sistêmico, com uma relação mais harmoniosa, tanto social quanto com as questões ambientais. Então, são problemas que a gente precisa analisar. E existe, né, então, esse avanço, essa chegada demasiada, né, que tenta subjugar vidas. No livro, eu até abordo algumas pesquisas que a presença desses grupos do agronegócio, geralmente de multinacionais, acabam impactando, inclusive, no modo de vida de assentamentos, né? Que as terras existem os venenos, as sementes geneticamente modificadas, envenenamento da produção orgânica, né, agroecológica. Então, são problemas que a gente aparece, que a gente vê dentro dessa questão, né? Então, acho que existem várias formas de violência que são praticadas, né? O agronegócio surge, inclusive, desse contexto autoritário,
né? Ele tem a sua base, né, enquanto um projeto ligado à ditadura civil-militar, né? Que foi a ideia do que geralmente é chamada de modernização conservadora, né? Que ele surge com a ideia de inovar, modernizar a produção, trazer insumos, máquina, indústria, mas ao mesmo tempo mantém intacta toda a estrutura e a desigualdade fundiária no Brasil, né? Então esse projeto ele nasce com a ditadura, né? Na década de 70 e 80, junto com o capital financeiro e com os incentivo público, né, de dinheiro público para esse projeto. Então, é um projeto que, na sua essência, ele traz a violência, ele traz o autoritarismo, né? E isso a gente percebe em várias práticas permanentes, né? Tanto na disputa institucional, com falas, com votos, com decisões, né, que reverberam legalmente, quanto na prática cotidiana, né, no convívio e no conflito constante com grupos que pensam a terra de modo diverso sobre o negócio, né, esses sujeitos do campo. A terceira questão, né, que você apresenta é uma questão até que eu trabalho que eu trago no livro, é o livro As Veias Abertas da América Latina, né, do Galeano, que ele faz esse recorte, ele apresenta muito bem, né, de vários espaços, né, ele traz na América Latina, mas a gente, no Brasil são vários outros projetos que sempre tem isso, né? Existe o boom capital, o boom do capitalismo, o avanço de sobremaneira, né, da hegemonia daquela prática, né, ele traz isso, o ciclo do ouro em Minas, da borracha, do algodão, sempre que ele traz essa ideia, né, de que existe um boom e aquelas cidades elas são tomadas por aquele processo, né, como o ouro, mas essa chegada massiva não representa uma melhoria significativa da qualidade de vida, porque o dinheiro fica com poucas pessoas, e é um projeto que ele tem prazo de validade, porque ele não tem uma relação harmônica e social com a terra, né, com os recursos naturais. Então, é um discurso que a gente poderia até falar de negacionista também, né, de negar a ciência, de negar que os recursos naturais são esgotáveis, né, como água, como terra, como tudo. Então, sempre que tem essa chegada, mas na mesma medida essa terra vai, esse projeto, esses recursos naturais, eles vão se esgotar. E a partir do momento que se esgota, ele só deixa a pobreza para aquelas comunidades, né? A riqueza é extraída daí e ao mesmo tempo não representa uma significativa melhoria de qualidade de vida. Você mencionou os ciclos aí, né, do desenvolvimento do Brasil. Sim, pode concluir. Não, já tinha concluído, eu não entendi isso. Ah, tá, não. Você mencionou os ciclos aí, citando Galeano, você mencionou os ciclos, né? E todos esses Uhum. ciclos, a destruição ocorreu, né? E agora, com o agronegócio, já tem alertas, né? E alertas e já tem acontecido, né? De redução de produção agrícola, né? Em alguns pontos do país, justamente por falta d'água, né? Por seca, né? Que envolve a falta d'água, mas também prejudica as próprias plantações, né? Mas, Geraldo, muito bom. Vamos deixar aqui o link onde o pessoal pode adquirir seu livro, né? Você fala aí, mas nós vamos deixar aqui também na descrição do nosso vídeo, onde Ótimo. que quem quiser adquirir pode estar em qual editora, está na livraria ou está aberto. Tá na Lumenures, Em na editora. Mas eu acho que ela já consegue achar em alguns sites, como Amazon, essas coisas, a gente já consegue, também tá disponível. Tá. Então, vamos deixar aqui na Fica a descrição, dica para leitura. você passa os dados para a gente, Vou te e, enviar. e vou deixar aí para as suas considerações finais. Não, então, acho que é isso, né? Agradecer o momento e a oportunidade, João. Acho que é muito bom, né? Essa possibilidade de diálogo e de apresentar o estudo, né? Trazer ele, tornar público. E acho que é muito importante a gente fazer esse trabalho, né? Que eu acho que representa um pouco o livro, esse trabalho de entender e de compreender para a gente refletir criticamente como que é a atuação dessas elites, né? No caso específico do campo. Como que essas elites funcionam, como que elas atuam nas disputas institucionais sobre direitos, né? Então essa ideia de uma pesquisa com caráter de denúncia, eu acho que
que é uma riqueza e uma contribuição muito válida, e sugerir para que mais pesquisadores e pesquisadoras se cheguem nesse espaço para a gente compreender e refletir sobre isso, né? Entender que o agronegócio é um projeto político, né? Que envolve uma produção exagerada, voltada para exportação, restrita a poucas commodities, né? Afetando diretamente a segurança alimentar, né? Se apresenta como salvador da economia, mas em contrapartida quer alugar e vender terras, né? Então, essa dicotomia, esse paradoxo, né, existente. Então, acho que a gente precisa refletir, pensar, entender essas práticas para a gente conseguir agir e questionar. Muito obrigado pela possibilidade de estar Geraldo, aqui eu que falando com agradeço você. você, mas você tocou num ponto aí, você já tinha mencionado anteriormente, e que eu acho que é importante a gente só dar uma pinceladazinha rapidinho, quando você fala que é um projeto político, e a gente sabe o poder que esse projeto político tem no Congresso Nacional, uma bancada que é a mais forte, né? A bancada chamada bancada ruralista, ou bancada do boi, como o pessoal gosta de mencionar, aliada às outras bancadas retrógradas, né? Inclusive com perfil fascista, e agora a grande aliança que se formou em torno do presidente fascista que a gente tem no nosso país, que a todo momento está ameaçando um golpe com o apoio, sobretudo, de setores, né? Não vamos dizer todos, mas setores desse agronegócio. Queria que você comentasse para a gente finalizar. Acho que essa questão, né, a gente sempre tem, né, a ideia do agronegócio já atrelado com a ideia da representação da bancada, né, da frente parlamentar da agropecuária. Inclusive, eu discuto um pouco essa atuação, né, que é o que gerou esse projeto de lei que eu estudei. Então, nós temos aqui essa base, né, essa existência desse projeto e uma sustentação muito forte no parlamento, né. Eu acho que é importante a gente ter isso, né. Para além disso, né, faltam elementos, né, eu até aponto isso assim, para estudar outros espaços institucionais, como o judiciário e como o executivo, né? A interferência é muito grande. O agronegócio, ele sempre foi, né, desde seu surgimento, digamos assim, ele sempre atuou dentro dos governos federais, né? Em toda a sua história de democratização, o agronegócio fez parte de todos os governos. E é importante apresentar, né, que hoje ele tem uma força maior do que nos anteriores, né? E é atrelado, né, uma base, né, muito grande de apoio do atual presidente. Então, a gente tem aqui, por si só, uma limitação e uma questão muito forte, né? E de um discurso violento e autoritário, né? De arma, de fuzil, né? A gente sabe quem que está na mira disso, de arminha, de criminalização, né? De movimentos sociais, de desrespeito a direitos de comunidades tradicionais, né? Então é um projeto marcado, né, por essa presença dessa sustentação da base do agronegócio, né? Eu acho que então assim é um espaço que é importante, né? E essa capacidade de adaptação e de disputa que esse grupo de elite tem, né? Isso é uma coisa importante, né? Igual comentei, surge com um projeto autoritário, ditatorial, mas que mantém a sua cadência em todo o período democrático, né? Não teve uma reforma, uma questão, né? Ele tem uma capacidade, né, de questionar, de ressurgir, de se adaptar, né? E isso já é um problema que a gente precisa entender para criticar criticamente, né? Tem até uma pesquisa que foi feita interessante, né, durante o processo eleitoral de 2018, que a maior parte, né, que a base, que a agenda da sustentação do atual fascista presidente, surgiu, né, principalmente nos locais em que tinha uma presença massiva do agronegócio, né? Então, essa sustentação, esse tentáculo de sustentação, ele é muito grande, né? E a gente precisa pensar e formular outros projetos e outras ações em torno disso. Muito bom, Geraldo. Muito obrigado. Parabéns aí pelo seu trabalho. Tá? E a gente Obrigado, vai João. voltar a conversar sobre esse tema, e você que
nos assistiu também, muito obrigado pela sua audiência. Estão pedindo aí para você se inscrever no canal, ativar o sininho, dar o joinha, essas coisas aí que ajudam a impulsionar aqui o nosso trabalho. Um abraço para todo mundo e até a próxima. Até mais. Obrigado.